Como é que uma única decisão pode, de repente, mudar o rumo de uma vida inteira? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar nas lições do livro O Caminho da Transformação, do Rubens Lobão. É uma jornada sobre mudança, tanto pessoal quanto financeira, que começa com um passo, que parece simples, mas é fundamental: a decisão de mudar. Olha só, tudo começa num lugar que, poxa, muita gente vai se identificar. O autor não está falando de um pedestal, sabe? Ele parte da própria incerteza. E essa honestidade cria uma conexão na hora, porque mostra que a grande transformação nasce da vulnerabilidade, daquele desejo genuíno de querer algo melhor, mesmo sem saber direito por onde começar. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Essa frase que o autor disse para ele mesmo não tem nada a ver com ganância. É, na verdade, uma declaração de libertação. É aquele momento em que a pessoa assume o controle do próprio destino, sabe? Uma decisão de parar de só sobreviver e começar a construir ativamente uma vida de prosperidade. E essa decisão é o ponto de partida para o primeiro grande tema do livro, a mudança de mentalidade. É que antes de qualquer ação do lado de fora, a transformação tem que acontecer por dentro. A gente precisa questionar aquelas verdades que nos ensinaram. O autor, por exemplo, teve que encarar de frente aquelas ideias que a gente ouve desde criança, tipo, dinheiro não dá em árvore. O problema é que essas crenças acabam moldando a nossa relação com a prosperidade, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Fica a reflexão, né? Quais dessas ideias ainda podem estar limitando o nosso potencial hoje? Agora, o mais interessante aqui é como essa frase desafia um clichê. O Lobão argumenta que ter estabilidade financeira não é sobre luxo, é sobre dignidade, é sobre poder cuidar da família, ter acesso à saúde, é sobre tirar de campo aquele sofrimento constante que a falta de dinheiro provoca. Beleza, com a mentalidade ajustada, o autor propõe uma estrutura para construir essa vida nova. E não se trata só de dinheiro, não. A ideia é um sucesso equilibrado, baseado em fundamentos bem sólidos. E aqui estão os pilares. Deus, como a base espiritual de tudo, a saúde, que é o nosso combustível para agir, a família, nosso alicerce emocional, o trabalho como a forma de gerar valor para o mundo, e o lazer, que é a recompensa merecida. Juntos, eles formam um jeito completo de se pensar uma vida bem vivida. Então aqui está o pulo do gato. Esses pilares não se sustentam sozinhos, né? Eles são construídos, tijolinho por tijolinho, com aquelas pequenas ações que a gente repete todo santo dia. São os hábitos que, de forma silenciosa, vão moldando o nosso destino. E para ilustrar o impacto que a mentalidade e os hábitos têm na vida real, o livro nos conta uma parábola muito poderosa. É a história de duas pessoas que recebem a mesmíssima oportunidade, mas seguem rotas completamente diferentes. De um lado, a gente tem o Kaique. Ele é a personificação do deixa a vida me levar, gastando tudo que tem no prazer de agora. Do outro lado, a Estela. Ela é super organizada, mas vive só para pagar as contas do mês, sem uma visão de crescimento, de futuro. Os dois caminhos, como a gente vai ver, têm falhas bem férias. E então, o destino entra em cena. De repente, os dois recebem uma herança idêntica, que poderia mudar tudo. R$750 mil. Imagina só, uma quantia que tem o poder de transformar uma vida. A questão é, para melhor ou para pior? E aqui a gente vê o problema de forma clara. O Kaique, ele torra o dinheiro em luxos que não duram nada. Já a Estela, mesmo sendo mais contida, também gasta tudo em bens de consumo. O resultado, no fim das contas, é o mesmo. A fortuna some. Porque nenhum dos dois tinha o conhecimento para administrar aquele dinheiro. E essa é a lição central da história. Riqueza não se sustenta pela quantidade de dinheiro que se recebe, mas pela sabedoria e pela disciplina de quem o recebe. Sem conhecimento, qualquer fortuna simplesmente evapora. E isso nos leva ao verdadeiro motor por trás de qualquer transformação que dura de verdade. Não é um grande golpe de sorte. Não, é algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. O autor usa essa metáfora que é fantástica para ilustrar o poder da constância. Uma gota d'água sozinha parece inofensiva, mas a repetição incansável dela, com o tempo, é capaz de furar a pedra mais dura que existe. É impressionante. Essa frase resume tudo. O sucesso não vem daquelas explosões de esforço que a gente tem de vez em quando, mas da disciplina silenciosa de continuar, dia após dia, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E essa é a definição que a gente precisa guardar. A verdadeira mudança acontece naqueles momentos de pura perseverança, quando a vontade de desistir é enorme, mas a decisão de continuar é um pouquinho maior. Bom, e agora a gente chega na conclusão.
que amarra todas essas lições com uma metáfora final que é linda, sobre como encontrar o nosso verdadeiro valor. A cena é na Chapada Diamantina. O autor, super curioso com as histórias de garimpo, ficava pegando pedras na água, tentando achar um diamante. Foi aí que um amigo dele disse uma coisa que mudou a perspectiva dele para sempre. Essa resposta meio enigmática sugere que o valor de verdade é inconfundível. Não tem dúvida, não tem confusão. Quando a gente encontra algo que é genuinamente único, seja um propósito, uma pessoa, uma oportunidade, a gente simplesmente sabe. E aqui está a grande revelação. A busca lá fora por riqueza, por validação, ela termina quando a gente percebe que o maior tesouro já está dentro de nós. O trabalho não é encontrar um diamante, mas lapidar o diamante que a gente já é. E assim, a análise termina com essa reflexão no ar. As ferramentas estão aí. A decisão, os pilares, a constância. A questão final não é mais como, mas sim quando. A jornada está esperando. E o primeiro passo, como a gente viu, começa com uma simples decisão.